Boa noite a todos, toda a população rubetabense que nos assiste em suas casas, seus lares, depois de um cansativo dia de trabalho. Boa noite a todos os colaboradores dessa casa, boa noite aos nobres vereadores, vereadoras que se fazem aqui presente, boa noite João Pedro, boa noite nossos visitantes que fazem aqui presente, sejam muito bem-vindos. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Solicito o vereador Tiago Barros que faça a leitura bíblica. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, vereador Tiago. Gostaria nesse momento de justificar a ausência da vereadora Patrícia Araújo. Solicito nesse momento o vereador João Paulo, faça parte da mesa, João Paulo, em substituição à vereadora Patrícia, por gentileza. Em ato contínuo, solicito que o vereador João Paulo faça a leitura da ata anterior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas e público que nos acompanha. Ata da 18ª sessão ordinária do ano de 2025, realizada no dia 3 de junho de 2025, às 19 horas. Pelo livro de ponto, constou-se a presença dos vereadores Edson Antônio, João Paulo Martins de Lima, José Severino de Oliveira, Marcelo Lucas Ferreira, Márcio Alves de Oliveira, Patrícia de Araújo, Samara Alves Camargo da Silva, Tiago da Costa Barros, Valdeir Borges da Silva, Valdinei Antônio Rodrigues e o Éder Antônio Pessoa. Compôs a mesa diretora o presidente Márcio de Oliveira, que presidiu a sessão, o vice-presidente José Severino de Oliveira e a primeira secretária Patrícia de Araújo e o assessor jurídico Nesmer Bruno de Oliveira Silva. Foi convidado o vereador Valdeir Borges para que fizesse a leitura bíblica, e ele a fez no livro de Provérbios, capítulo 16. A seguir, o presidente solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a presidência comunicou que recebeu e encaminhou para as comissões o projeto de lei ordinária número 42, dispõe sobre a instituição da Semana de Conscientização do Autismo, que integrará o calendário oficial de eventos do município e prevê sobre a iluminação de órgãos e espaços públicos na cor azul durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo no município de Rubiataba, Goiás, e da outras providências, de autoria do vereador Márcio Alves. Ato contínuo, foi passado para discussão e votação os seguintes projetos. Projeto de lei ordinária número 27, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar despesa com doação específica à Associação Rubiataba Futebol Clube e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 35, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetivar despesa com doação específica Copa Master Lindomar Geraldo e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 36, dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI Professora Zelma de Queiroz de Lacerda Alencar, e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 37, altera a lei municipal número 1328 de 2012, que alterou a lei municipal número 1299 de 2011, que dispõe sobre a denominação do prédio público, estabelecendo novo endereço para a Escola Municipal Professora Zelma Queiroz de Lacerda Alencar.
e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente Márcio Alves de Oliveira declarou encerrada a sessão. Para constar, a primeira secretária Patrícia de Araújo fez lavrar a presente ata. Vereador João Paulo, muito obrigado. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Projeto a ser encaminhado para as comissões. Projeto de resolução número 10 autoriza a Câmara Municipal a celebrar contrato de prestação de serviços com o instituto ou empresa de gestão de estágios que seja referência na integração acadêmica com empresas e órgãos públicos e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Moção de aplausos. Moção de aplausos aos educadores físicos atuantes no município de Rubiataba, de autoria do vereador Márcio Alves. Moção de aplauso à senhora Joana Pereira Barbosa, de autoria do vereador Márcio Alves. Projetos para discussão e votação. Projeto de lei complementar número 8. Revoga e insere incisos na lei complementar de número 140/2016, Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do município de Rubiataba e da outras providências, de autoria do Executivo. Nesse momento, convido o Dr. Nesmer Bruno, nosso assessor jurídico, para que realize os esclarecimentos do referido projeto. Boa noite, doutor Nesmer. Boa noite, presidente. Obrigado. Em seu nome, cumprimento a todos os nobres vereadores desta Casa de Leis, qual eu tenho uma honra de estar trabalhando ao lado dos senhores e das senhoras. Cumprimento também a todos aqui que se fazem presentes, visitantes dessa Casa de Leis. Em nome da Márcia, cumprimento a todos os servidores e cumprimento também a população que nos assiste pelas redes sociais. Em resumo, o projeto de lei complementar número 8 de 2025, ele foi protocolado e dado publicidade no dia 2 de junho de 2025, de autoria do prefeito municipal, tendo como relatores das comissões os vereadores Tiago Barros e Edson. O presente projeto de lei complementar, ele tem por finalidade revogar e inserir incisos no artigo 6º da Lei Complementar Municipal número 140 de 2016, redefinindo funções que se enquadram ou não como funções de magistério público municipal, nos termos da legislação educacional. Aqui também trata-se de matéria de interesse local nos termos do inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, o que inclui a estruturação dos cargos e planos de carreira e funções, especialmente no serviço público municipal. Além disso, a iniciativa do projeto é legítima, pois trata de matéria relativa à organização administrativa e regime jurídico dos servidores públicos municipais, o que, por força da lei orgânica municipal e da jurisprudência pacífica, é de competência privativa do Executivo. Então, esse projeto trata-se também da adequação técnica e legal, pois propõe a revogação de incisos que, embora antes considerados funções de magistério, passam a ser excluídos deste enquadramento. Já a inclusão do cargo de professor coordenador de atendimento educacional especializado como função de magistério é medida que está em conformidade com a lei, com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, que é a Lei 9.394 de 1996, que reconhece o AE como parte integrante do processo educacional. Ademais, essas alterações encontram respaldo legal e fundamento técnico-pedagógico, especialmente à luz das orientações do Ministério da Educação, o MEC, e dos órgãos de controle externo. Desta maneira, os relatores das comissões permanentes e este assessor jurídico opinam favoravelmente pela regular tramitação com aprovação em plenário.
o que foi, salvo melhor juízo, acompanhado pelos demais membros das comissões permanentes. Devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Nesmer. O projeto de lei complementar número 8 está em votação. Perdão, está em discussão. O projeto de lei complementar número 8 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei complementar número 8 está aprovado por unanimidade. Emenda ao projeto de lei ordinária de número 16. Nesse momento, passo novamente a palavra para o nosso assessor jurídico, doutor Nesmer. Obrigado novamente. Explicando um pouco, vou tentar resumir, tendo em vista que o parecer também tem entendimento diferente do parecer jurídico aqui, mas tentarei ser mais sucinto. Esse projeto de lei ordinária, número 16 de 2025, ele foi protocolado e dado publicidade no dia 13 de março de 2025, tendo como autor o vereador Weder Antônio Pessoa e como relatores das comissões os vereadores Tiago Barros e Edson. Aqui também trata de matéria de interesse local, nos termos e com amparo no artigo 30, inciso 1 e 3 da Constituição Federal. O vereador apresentou a devida justificativa para a proposição em tela, de modo que obedece também ao princípio da legalidade. E a proposição, ela visa alterar a legislação municipal para diminuir o tamanho mínimo dos lotes urbanos para 150 metros, desde que tenha no mínimo 6 metros de frente, exceto os lotes do centro, bem como os lotes de esquina, que já tem um tamanho mínimo definido em lei, o que possibilitará, segundo a justificativa do relator, a regulamentação de diversos imóveis, dentre outros fatores positivos, nos dizeres do autor do projeto. Na justificativa, o autor ressaltou ainda que a legislação federal em vigência prevê que os lotes terão a área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, ou seja, a proposta para redução do tamanho mínimo para 150 metros quadrados está dentro do parâmetro da legislação federal citada. Por cautela, a assessoria jurídica, bem como as comissões permanentes, até para contribuir com a melhor instrução do projeto de lei do vereador Weder, opinaram pela realização de audiência pública, para melhor debater o tema, ocasião de que foram ouvidas pessoas profissionais, bem como a população. Em seguida, como eu disse, foi realizada a audiência pública. O projeto de lei obedeceu todo o trâmite regimental e também cumpriu todas as normas que estavam previstas no edital número 01 de 2025, além de depois também ter sido anexados os documentos em tempo hábil, o que foi certificado no processo legislativo. Então, no primeiro momento também, lembrando que a opinião do assessor jurídico, o voto, na verdade, são dos vereadores, mas a opinião do assessor jurídico foi para que não precisaria de novos estudos para a tramitação da matéria. Esse entendimento foi a decisão, na verdade, foi um entendimento também da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte, Meio Ambiente, Trânsito, Obras e Serviço Público e desse assessor jurídico, manifestando pela tramitação em projeto, só que com as emendas a seguir. As emendas, em resumo, foi apenas para adequar a vontade legislativa e todas as informações que foram colhidas durante a instrução do processo legislativo, constando também lá no artigo 1º, simplesmente para que sejam enquadrados somente os lotes e loteamentos já existentes, vedando esse tamanho para outros lotes ou loteamentos futuros. Nesse sentido, é a emenda que está já disponibilizada também para os vereadores, que vai ser colocada em votação no presente momento. Além disso, falei que ia resumir, mas é muita coisa, né, presidente? Qualquer coisa, depois o voto do relator pode estar complementando. E como eu disse, como o parecer jurídico ele é apenas opinativo, não tem efeitos jurídicos concretos
que vai depender mesmo da decisão, e o plenário é soberano. Deste modo, de maneira muito respeitosa também, e obrigado pela parceria, o vereador Tiago Barros manifestou de forma diversa e fundamentou também seu voto, tendo em vista, em resumo, que ele considerou necessário uma melhor instrução do processo. Mas como foi decidido, veio para votação, então ele votou contrário à aprovação do projeto pelo fato de que não houve estudos ambientais, não houve por parte das concessionárias como a Saneago e a Equatorial, não houve esses estudos de eventual impacto e também de viabilidade estrutural. De fato não houve, mas esse é o voto dele, que foi acompanhado também pela presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. De modo que devolvo a palavra para que agora seja colocada a emenda em votação, em primeiro lugar, e depois, presidente, já abre para discussão e votação do projeto em si. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor Nesmer. A emenda do projeto de lei ordinária número 16 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, nosso assessor jurídico. Boa noite especial ao nosso funcionário dessa casa e essa população que está aqui presente. E os de casa. Eu quero aqui parabenizar o nosso colega vereador Éder Pisca por ter lutado tanto para que esse projeto chegasse nessa casa hoje. É o que eu sempre falei. Vereador, não vai ser fácil, mas lute para que nós, vereadores, vamos decidir o que realmente é melhor para Rubiataba. Eu acredito que aqui tem 11 pessoas capazes de tomar essa decisão. E hoje está aqui em votação. Meu voto é sim, vereador, a favor do seu projeto, porque eu vi a luta do senhor por esse projeto e para melhorar, sim, a vida da população de Rubiataba. E tem muitas pessoas aqui que estão aqui porque estão confiantes que esse projeto hoje vai ser aprovado. E com meu voto, vocês podem ter certeza que vai ser aprovado. Muito obrigado, vereador Marcelo. Tá na emenda ainda. Tá na emenda ainda. A emenda está aprovada por unanimidade. Projeto de lei ordinária de número 16. Dispõe sobre a alteração do inciso 2 do artigo 8º da lei de número 1158 de 2007, que dispõe sobre o parcelamento do solo no município de Rubiataba e da outras providências, e alteração do parágrafo 1º do artigo 1º da lei de número 1403 de 2014, que dispõe sobre o desmembramento de áreas urbanas e da outras providências, de autoria do vereador Éder Antônio. Nesse momento, solicito novamente ao doutor Nesmer que faça as considerações sobre o projeto. Presidente, as considerações foram feitas, eu até aproveitei a oportunidade para englobar não somente a emenda, mas também falei de todo o processo legislativo e também no projeto de lei, razão pela qual eu devolvo a palavra para discussão e votação em plenário. Muito obrigado, doutor Nesmer. Mais uma vez, o projeto de lei ordinária de número 16 está em discussão. Senhor presidente, o senhor me pode Com a palavra, vereadora Samara. Quero nessa noite cumprimentar todos os colegas, vereadores na pessoa do senhor presidente, cumprimento todos os servidores dessa casa e a todos que se fazem presentes aqui nesse auditório, como também a todos que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Quero aqui nessa noite parabenizar o nobre colega, o Éder Pisca, por esse projeto. Vejo que ele é de tamanha importância para o nosso município, como presidente da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Assistência Social, Esporte e Meio Ambiente. Eu digo para o senhor que o meu voto é favorável.
vejo que não há necessidade desse estudo técnico aprofundado, porque hoje no nosso município existem muitos lotes com a metragem de frente de 6 metros. Inclusive o que eu moro são 6 metros. A única coisa que vai mudar é que a profundidade, o comprimento do lote será um pouco menor, visto que os lotes antigos têm essa metragem maior, né? 30, 35 metros. E os lotes mais novos são menores. Então, eu acredito que não vai influenciar, não vai mudar, não. Porque se pode ser dividido 6 metros de frente, qual é a diferença de 5 metros de comprimento para o fundo? Não vai mudar o fornecimento de água, não vai mudar o fornecimento de internet, o fornecimento de energia, vai continuar da mesma forma. Isso aí não vai mudar. Então, o meu voto é favorável. Assinei o parecer da minha comissão, como presidente da minha comissão. Então, o meu voto é favorável. Nós não podemos, nesse momento, impedir que as pessoas que precisam realizar o sonho delas de ter uma casa própria e sair do aluguel, ficar esbarrado por causa do preço de um lote que não pode ser dividido, sendo que os lotes são divididos. O meu lote é 6 metros de frente, gente. O meu lote ou do meu vizinho, que era um lote só e nós dois dividimos. Então, nós não podemos impedir que as pessoas mais humildes consigam construir a sua casa própria. Nós sabemos que o preço do lote, o preço do imóvel aumentou e o salário das pessoas continuou do mesmo jeito, a mesma coisa. Então, vereador Weder, parabéns por esse projeto. O meu voto é favorável. Desde o início, quando o senhor propôs isso nessa Casa de Lei, eu dei o meu entendimento para o senhor. Então, vai ser de grande valia para o nosso município e eu acredito que os demais colegas devem compreender da mesma forma também. No mais, devolvo a palavra e agradeço, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora Samara. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Gente, eu quero deixar bem claro, nós não estamos falando de loteamento novo. Para nós pedir um laudo para Seniágua e para a Selg, precisa ser loteamento novo. Nós não vamos ali pegar um lote, por exemplo, 50 lotes num setor, e tem lá mais ou menos 20 casas. O loteamento existe, vai desmembrar aquilo, não é para um setor novo. Não tem como a CEL e a CNIAG dar um laudo desse. É impossível eles dar. Já corri atrás essa semana. Um laudo. Falei, Marcelo, projeto é loteamento novo. Não tem como nós dar um laudo para você. E olha, dentro da CEL, eu tenho amizade lá dentro. Que laudo você quer? Um laudo que nós dá conta de alimentar. Mas quantos lotes vai ser aumentado? Falei, não sei, não sei quantas pessoas. Então, felizmente, o laudo não consegue, gente. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo. O projeto segue em votação. Com a palavra, vereador Thiago. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, o público que se faz presente. A todos os servidores desta casa que tratam a todos nós, vereadores, com excelência. A todos os que nos acompanham aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Falando um pouco sobre esse projeto de lei número 16, às vezes as pessoas podem confundir a falta de apoio ao projeto com a falta de instrução do projeto. Nós não podemos ser negligentes. Simplesmente, às vezes, eu não sei se todos os interessados tiveram acesso ao projeto, mas quando nós requeremos um documento para complementar o projeto, é sinal de que nós estamos preocupados com o município. Não quer dizer que nós somos contra a diminuição, nós somos contra aquilo que não está bem fundamentado. Hoje vai ter uma repercussão boa para aqueles que desejam legalizar o lote, aqueles que desejam vender o lote, mas e daqui a alguns anos, qual a repercussão que isso vai gerar para o município? Então, eu quero deixar bem claro aqui, como relator deste projeto, que aqui nós não estamos apegando a questão simplesmente da diminuição. Acredito que todos vocês, né, como o município é pequeno, sabem que eu sou advogado. Um juiz, ele não decide uma causa se não tiver elemento suficiente para ele mudar alguma situação. Isso aqui vai mudar a situação do nosso município. Se vocês não querem entender,
Só lamento, mas eu não vou votar a favor de uma situação que vai comprometer, que pode comprometer. Não estou falando que vai comprometer, mas eu não tenho elemento suficiente que enxergo nesse projeto, conforme as diversas abordagens que eu deparei aqui na cidade, individualizada. Provavelmente muitos que estão aqui presentes compareceram na audiência pública. Mas sabe que o cidadão que às vezes não concorda, provavelmente ele não vai comparecer aqui, mas quando terminou a audiência, que nós tivemos um lapso temporal suficiente para que eu ouvisse individual, cada um, eu ouvi. Como que vocês vão votar sem fazer um estudo? E embora a iniciativa, né, eu tive uma conversa com o autor do projeto, embora a iniciativa dele seja boa, né, tenha por objetivo aparente de facilitar o acesso à moradia, como deixou bem claro a vereadora Samara, a dinamização do mercado imobiliário vai ser bom, vai vender muito. Mas em qual momento aqui os vereadores que votaram favorável ao projeto estão preocupados se isso vai gerar impacto ou não na infraestrutura do município? O que isso vai acarretar? Ótimo, eu sou advogado, estou vereador, mas eu não entendo de infraestrutura. Então, um laudo técnico de uma equipe multidisciplinar seria suficiente para que eu votasse com consciência e convicção do meu voto. Então, eu fui escolhido para ser relator desse projeto e acredito que, sem a devida observância do plano diretor do município, estudos técnicos de impactos que isso pode gerar, representa um risco significativo para o planejamento urbano do município. Quando foi criado o setor já existente, não foi planejado isso. Ótimo, seria bom se a gente conseguisse um laudo e falasse assim, não vai ter impacto nenhum. Eu votaria tranquilamente favorável a esse projeto. Só que o dia que, na audiência pública, quando eu questionei a questão dos impactos que isso poderia gerar para o município, o próprio público compreendeu que eu não obtive a resposta. Terminou a audiência, o pessoal me perguntou, falou, nossa, você não foi respondido. Então, eu não posso ser negligente, não estou falando do teor do projeto do nobre vereador, não estou falando disso. Eu estou falando que o projeto não veio fundamentado, não veio feito estudos, como em qualquer outra situação, para eu apresentar algo para o Poder Judiciário, eu preciso levar provas, que para o juiz, ele precisa se basilar naquilo. Nós precisamos basilar com o nosso voto. Então, como deixou bem claro o assessor jurídico da Câmara, o relator, ele sugere. Não estou aqui simplesmente para convencer os votos dos nobres vereadores, eu estou aqui para manifestar o meu posicionamento perante a minha preocupação com o município de Rubiataba. Se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente. Eu preciso acreditar de que o meu voto aqui pode melhorar, como todo mundo aqui espera que melhore, mas nós também devemos preocupar se vai piorar alguma situação. E quero aqui deixar registrado situações que eu ouvi, porque uma vez que eu estou vereador, eu procuro cumprir com o meu papel. E eu fiz consultas à comunidade. E uma das coisas que foi abordado é que poderia, e eu afirmo novamente que isso poderia, tudo isso aqui que eu vou relatar agora, poderia ser esclarecido num estudo, simplesmente num estudo, de uma pessoa que tem capacidade técnica para relatar se vai ter impacto ou não.
Mas tudo isso aqui foi levantado essa hipótese sobre sobrecarregar a infraestrutura existente, com água, esgoto e energia elétrica. Está aqui o nobre vereador, que tem conhecimento da parte elétrica, ele deu o posicionamento, mas o projeto não veio falando sobre isso. Ele está dando a manifestação dele. Também sobre o comprometimento dos serviços públicos, sobre coleta de lixo, né? Estou dizendo aqui, tudo isso sobre questão de planejamento. Planejamento, precisa ser planejado. Gerar graves problemas de saneamento, mobilidade de tráfego. Foi um dos grandes questionamentos que as pessoas fizeram. Uma rua que não foi projetada para X casas. Como é que às vezes pode haver uma expansão, né? Às vezes não vai ter tanto, mas e aí se aumentar pelo menos 1/3 de uma rua estreita? O que isso vai gerar? Com questão de vários veículos nas ruas, causando congestionamentos. E vou reafirmando para vocês, tudo isso deveria ser levantado mediante o estudo. Diminuição de áreas verdes. O que isso poderia trazer de impacto ambiental para o nosso município? Problemas ambientais, convivência social, né, foram questionados para mim, né, às vezes para vocês que são a favor desse projeto, às vezes vocês podem, às vezes, tampar os olhos para isso, porque pode ser que não aconteça com você, mas me questionaram sobre a questão da hipermeabilização do solo devido à construção em áreas menores, que pode levar a diversos problemas com drenagem, aumentando o risco de enxurros. Desvalorização imobiliária. Tive conversas com pessoas que falavam que o lote, quando ele é construído, vários lotes pequenos numa cidade, haveria desvalorização imobiliária. A pessoa poderia comprar, mas haveria desvalorização imobiliária. Isso diminuiria também a possibilidade de expansão da cidade. E eu pergunto a cada um de vocês aqui, tem possibilidade de crescer Rubiataba? Tem mais lugares para a construção de novos loteamentos? Ou chegamos no limite? Isso também haveria a possibilidade de diminuição da expansão da nossa cidade. Por último, qualquer alteração urbanística de tal magnitude exige a realização de estudos técnicos. Eu reforço aqui, eu não estou falando objetivamente do projeto do vereador. Eu estou falando que isso exige um estudo técnico aprofundado que demonstre a viabilidade e o impacto que isso poderia gerar. Pode ser que alguma dessas questões que foram levantadas a mim não vai acontecer. Mas isso só chegaria a uma conclusão baseada em estudo técnico. Pode ser que tudo isso aqui caia por terra, mas que caia mediante estudos, para que eu não seja negligente e vote num projeto sem basilar o meu voto. E, por último, eu afirmo, vereador, como a gente já teve uma conversa, existe caminhos para que seja feito esse estudo, existem técnicos para isso, e é por isso que eu justifico aqui o meu relatório para todos os nobres colegas, para a cidade. Eu preciso também prestar conta o motivo que eu estou manifestando o meu voto. E o meu voto é contrário a esse projeto no momento, como eu deixei bem claro aqui. Esse projeto não deve prosperar na sua forma atual. E isso eu quero que seja registrado em ata, na sua forma atual. Não estou falando que ano que vem esse projeto vai vir, que eu já estou decidido. Eu estou falando que, mediante a falta de elementos técnicos, esse projeto
não merece prosperar. No mais, eu devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Tiago Barros. Pela hora, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson. Eu também vejo assim a preocupação do vereador Tiago, né? Eu fui o que votei uma redução desse, não sei se foi 2012, não lembro mais, para redução para 6 metros de largura, né? E hoje o meu voto vai ser o contrário desse projeto, pela minha consciência. E cada um tem o direito de votar e o direito de pensar, né? Nada contra, mas meu voto vai ser o contrário, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Edson, com a palavra, vereador Weder. Na pessoa do senhor presidente, cumprimento todos os nobres colegas dessa Casa de Leis, né? Cumprimento também aos senhores que se fazem aqui presentes, né? Que acredito que são pessoas da comunidade que veio acompanhar de perto o desdobramento desta luta, desta guerra que foi travada durante esses dias todos, porque quem participou do meu dia a dia sabe a luta que foi, a luta que está sendo para poder estar trazendo para essa Casa de Leis esse projeto, um projeto que vai beneficiar uma grande população, entre elas as mais carentes, que é essa a nossa preocupação. Vereador Ney, nós fomos eleitos para poder defender o interesse do povo, principalmente aqueles que precisam, que são os menos favorecidos. Vereador Ney, se o senhor tem condição de ter um palácio, o senhor está entendendo? Que o senhor mora no seu palácio, que o senhor tem condição de ter uma chácara, que o senhor mora na sua chácara. Mas aqueles que não têm condição, nós devemos facilitar. É um pilar da Constituição, é o 4º pilar da Constituição. Devemos facilitar o direito de moradia, senhor presidente, do cidadão brasileiro. Isso, gente, nós estamos... O senhor Tiago, é um advogado, profissão no qual eu admiro muito, porque eu sou legalista e sou democrático, certo? E assim, eu vejo que admiro a sua profissão como advogado, porque o advogado, o cara cometeu um crime, seja lá o que for, o seu dever é passar para o juiz, passar para o jurado que ele é inocente, que aquele fato não aconteceu conforme ele está narrando, mas sim que a sua fala é a verdade. Admiro. E como eu amo a democracia, que aqui nós temos 2 pareceres de advogado. Dr. Nesber deu um parecer com um entendimento. O senhor, como relator, deu outro parecer com outro entendimento. Né? Parabéns. Parabéns, Dr. Nesber. É uma profissão no qual eu admiro muito. Né? E dizer para todos vocês que estão aqui e que estão nos assistindo, que independente do resultado, eu saio daqui com a minha cabeça erguida, levantada, sabe por quê? Porque fiz o meu melhor, dei o meu melhor em cima desse projeto para que fosse aprovado, mas não depende de mim, porque aqui nós somos 11. Quem vai decidir não sou eu, não é o Tiago, são a maioria do que estão aqui, certo? E hoje, vereador Tiago, eu falo uma coisa para o senhor, falo com conhecimento de causa, porque eu vivi todo esse processo, eu senti na pele, eu trabalhei, eu paguei. Veja a sua preocupação com o meio ambiente, com a locomoção, vejo. Só que engraçado, vereador Tiago, é muito engraçado, que para facilitar para o trabalhador ali ter que evitar de desembolsar R$8.000 para poder legalizar o seu imóvel, é permitido, não precisa de estudo, não precisa de nada. Só basta ele ir lá e pagar R$8.000 que o seu imóvel está legalizado. Pagou R$8.000, eles não querem saber
Mas o muro está muito próximo, o vizinho vai brigar. Ah, área verde. Área verde. Que área verde? Se nós não estamos falando de loteamento, vereador. Estamos falando de desmembramento. Desmembramento de lote. E aqui, quando eu peguei para ver o seu relato aqui, me deparei com uma coisa. Porque no dia da audiência pública, alguns vereadores não se fez presente. E eu não me recordo. O senhor estava aqui no dia da audiência? Sim. Porque, veja bem, o senhor cometeu o mesmo equívoco de um certo senhor que estava na plateia, porém a gente entendeu porque chegou atrasado. Ele chegou, já tinha começado a audiência pública. Ele questionou isso, porque aqui o senhor vereador, o senhor fala lá na sua fundamentação que se trata da diminuição de área de lotes, e não é. Inclusive, a emenda, outro ponto, a emenda do projeto 16, ao qual foi votado aqui, cai por terra toda essa sua preocupação, porque na emenda fala que é somente dos lotes existentes. Esse levantamento, caro vereador, que o senhor está pedindo, fomos atrás, sim. Sabe qual foi a resposta? Eles, para fazer em loteamento, nós não estamos fazendo loteamento, então não tem como eles fazer esse levantamento que o senhor está querendo. Agora, se nós estivéssemos fazendo um loteamento, aí sim, aí eles teriam que dar esse estudo para a gente, né? E assim, gente, são coisas que, assim, esse projeto vai legalizar coisas que já existem. Vocês sabem quantas casas já existem construídas, só que ilegal, vai legalizar. Não, para o senhor legalizar, o senhor tem que pagar R$8.000. Isso já existe. Então, isso tudo que o senhor está preocupado, se tivesse que acontecer, já tinha acontecido, porque tem muito tempo, muitos anos, que acontece dessa forma, senhor Tiago. Certo? E assim, eu gostaria, meus caros colegas vereadores, que vocês olhassem por isso. A gente, votando nesse projeto, a gente vamos estar facilitando a vida daqueles menos favorecidos, porque eu pergunto, vereador João Paulo, ou é permitido, ou não é permitido. Não, é proibido. Não é permitido, é proibido, mas se você pagar, é permitido? Pô, então como assim? Como assim? Né? Eu entendo a sua preocupação e te parabenizo, né? Assim, só que, cara, a sua fundamentação, meu ponto de vista, respeito, como falei, e admiro um nobre colega, né? Mas diminuição de área verde, gente, área verde, quando você vai fazer um loteamento, já é destinada a área verde do loteamento. Está ali o Sol Divino, que tem loteamento, sabe dizer muito bem para a gente. Então, como? Nós não estamos discutindo loteamento. Como que vai ser diminuição de área verde? Tráfego. Gente, o tráfego em Rubiataba, eu não entendo em qual sentido. E para lá e para cá, eu não entendo. Problemas ambientais. Os pontos que o senhor falou. Dificuldade de ventilação. O senhor levantou lá que a casa vai ter dificuldade de ventilação. Convivência social. Ou então Rubiataba não pode ter prédio, convivência social. Vai ter um vizinho perto do outro, vai ter muito conflito, vai ter brigas. Não, o senhor vai me desculpar, o nobre amigo, colega, o qual eu tenho muito apreço e admiração. Mas aqui só faltou o senhor pedir um estudo das placas tectônicas que mantêm a Terra em órbita, para ver se não vai ser atingido.
se não vai afetar, se esse projeto nosso não vai afetar a fauna e a flora, né? Um estudo para saber se a gente votar, dar o parecer, esse projeto não vai afetar o aquecimento global. Ah, gente, assim, minha opinião, respeito o seu ponto de vista, né? Mas como eu disse, não sou eu que vou decidir. E eu sou um cara democrático e legalista. E te falo uma coisa, também busquei saber. Todo loteamento, quando ele é feito, ele tem no mínimo, que é exigido na lei do loteamento, 20% de capacidade a mais de água e energia para aquele setor. Está lá o Divino, que fez o loteamento dele, precisava de um reservatório de 80 mil litros. Senhor Divino, quanto que tem lá no 300? De 80. Pelos estudos necessitava, pelo impacto, o tal do impacto, necessitava de 80. O loteamento dele foi 300. Vereador Éder, o tempo. No mais, encerro minhas palavras por aqui e peço, vereador Fumin, vereador Ney, que vocês olhem pelos menos favorecidos, que são eles os beneficiados. Olhem por eles, porque vocês podem estar tirando o direito de um menos favorecido realizar um sonho, que é o sonho da casa própria, da moradia digna. No mais, passo a palavra. Muito obrigado, vereador Éder. Projeto. Porém, meu voto, Pode né? ser. Favorável, né? Tá certo, bem lembrado, vereador. Com a palavra, vereador Thiago. Vereador, diferente do senhor, o tratarei com muito respeito, falarei de questões técnicas, não quero adentrar em questões pessoais, mas o senhor dizer que foi um equívoco meu, não. Eu estou trazendo aqui situações que a sociedade trouxe a mim. Tá? O equívoco não foi meu. Se a cidade está errada para o senhor, vai consultar a cidade. Tá? E eu, como relator do projeto, eu precisava colocar situações que às vezes até eu, né, concordo que às vezes, mas eu coloquei tudo que o povo trouxe para mim. Tudo que me questionaram eu coloquei no relatório. Se o senhor está falando que eu estou equivocado, o senhor está falando que a cidade de Rubiataba está equivocada. Tá? Com todo respeito ao senhor, né, eu relatei, né, se por acaso o projeto do senhor tinha algum receio de algum estudo técnico, por que não trouxe? Por que não trouxe o estudo? São questionamentos e eu afirmo para o senhor. São situações que foram levantadas a mim. E eu não poderia negligenciar, né, como o senhor sempre fala isso, o senhor é a voz do povo, realmente, o senhor tem que fazer o que é de melhor interesse para a cidade. Eu simplesmente fiz meu trabalho como vereador. E foi isso que eu coloquei no meu relatório, só isso. Falou que não devemos preocupar com a área verde? Devemos sim. Nós estamos aí na Semana do Meio Ambiente. Nós precisamos preocupar sim. Se não vai ter impacto, por que não trouxe? Por que não trouxe o estudo? E eu afirmo para o senhor, não estou falando aqui que todas essas situações vão acontecer. Eu estou falando das hipóteses que foi levantada a mim. No mais, considero ao senhor, né, e agradeço pelas palavras, tá? E acredito, como o senhor disse, que seja feito à vontade aí da maioria do povo, aqueles que representam a sociedade de Rubiataba. Com a palavra, vereador José Severino. Eu já havia solicitado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, pessoal aqui que nos Boa noite. assiste. E os telespectadores. Eu vou falar pouco aqui, porque
não estou bem da minha garganta. Eu vou fazer das minhas palavras as palavras do relator. O meu voto é contrário. Obrigado pela participação, vereador José. Com a palavra, o Éder. Senhor relator, nunca eu falei em áreas verdes, não que eu não me preocupe com a área verde, muito pelo contrário, preocupo sim. Estou falando que não vai trazer dano nenhum, porque a área verde ela já é destinada quando o loteamento foi feito. Então, na área verde não se constrói, não se faz nada. Então, sobre essa preocupação, o senhor pode ficar despreocupado, porque as áreas verdes, quando o loteamento é feito, elas já são reservadas. Você não pode construir de hipótese alguma. Não é isso, vereador João Paulo? Né? E outra coisa, sobre os levantamentos, Ceneago e da Equatorial, eles só fazem no caso de loteamento. No caso de projeto, eles não fazem. É isso que eu quis dizer para o senhor. Por isso que não tem esse estudo, porque não fazem. Se a gente estivesse fazendo um loteamento, aí sim, aí acompanharia os estudos com impacto. Mas como não é um loteamento, eles não se manifestam a esse respeito. Passa a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Éder, mais uma vez. Com a palavra, vereador João Paulo. Que bom, presidente. Depois de muito tempo, ter debates um pouco mais acalorados aqui nessa casa, nesse parlamento. Exatamente. E o parlamento é isso. É democrático, como disse o vereador, diverge opiniões, e esse parlamento ele precisa ser levado com muito respeito. A gente tem que cumprir um decoro da casa, não é só a amizade, o respeito pessoal, mas é o decoro da casa. Então, uma matéria complexa, eu acho que eu não estava presente na audiência pública, estava em viagem e não consegui retornar a tempo. Depois eu acompanhei uma parte pela transmissão da casa. E agradeço a presença de todos que aqui se fazem presente. Muito importante a presença de vocês, não só quando envolve um assunto qual os senhores acredito que têm interesse, mas entre outros assuntos que possam estar presentes aqui nessa casa. Temos um calendário que pode ser informado a vocês, é divulgado nas redes sociais dessa casa, e a gente fica muito feliz quando nós temos aqui um público. Digo ao senhor presidente, aos demais colegas, nós temos também no regimento dessa casa uma vedação, suponhamos. Como disse o vereador Edson ali, foi votado no seu primeiro mandato de 2013, 2016, projetos que depois precisaram ser revogados. Então, assim, eu vejo o entendimento do relator da matéria, né, o cuidado, o zelo, importante. Parabenizo o nobre colega pela apresentação da matéria que foi apreciada pelas comissões internas na casa e hoje ela é discutida aqui em plenário. Então eu vejo da seguinte maneira, entendimentos divergentes fazem parte da democracia, acompanho o voto do vereador Tiago também, pelo entendimento, vejo em seguinte, e explico. Quando o senhor fala que a gente talvez pode privar ali o direito da aquisição da moradia, não. Nós podemos sim voltar esse projeto para casa. E eu digo ao senhor, vamos fazer, atender, suponhamos, vamos fazer uma reunião depois, vamos atender, fazer o estudo direitinho, entre N's e Y, X situações, o projeto pode voltar a casa. Nós tivemos aqui agora outro dia um projeto que foi votado, inclusive por nós, e foi revogado por nós agora. Nós temos aqui 5 meses. Então, assim, o cuidado ele é preciso. Até eu lembro que o senhor também comentou o dia, nós encontramos na rua, o senhor me comentou, mas a matéria foi votada agora há pouco tempo, já está sendo revogada. Acontece. Nós votamos, acho, na sessão passada, agora, do mês de maio, a revogação de uma lei que nós tínhamos aprovado em abril. Alterou alguma coisa, um critério lá, teve que mudar. Então, assim, não veio de lá para cá redonda, né, da esfera. Então, assim, não é de forma alguma que eu acredito que o vereador Tiago, vereador Edson, vereador Sargento Oliveira, manifesta voto contrário simplesmente pela apresentação do projeto, não é nada pessoal de forma alguma. É simplesmente o detalhe no critério. E assim, hoje gostei do debate, só achei interessante, assim, peço até desculpa, senhor vereador, pela minha exposição, um pouquinho de sarcasmo aí, cuidado, porque nós sofremos demais com isso aqui, né, quando o senhor fez comparações, só nesse sentido.
comparações, né? Quando o senhor disse o vereador Thiago, estava confundindo, tinha até que comparar placa tectônica. Só isso. Mas assim, a amizade precisa prevalecer. O decoro precisa acontecer nessa casa. Então, o debate ele é importante. Então, diga ao senhor, aprecio sim uma parte do projeto, vejo como interessante uma parte do projeto. Mas vou ser um pouco cauteloso. Não sou contra totalmente, mas vamos simplesmente apresentar com todo cuidado. E espero que, caso seja não aprovado hoje, que ano que vem o projeto possa estar aqui em pauta e que nós possamos votar ele e ser aprovado por unanimidade. Não tenho dúvidas disso. No mais, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado pelas palavras, vereador João Paulo. O projeto continua em votação. Com a palavra, vereador Valdinei. Com a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador Valdinei. Com a palavra, vereador Marcelo. Oi. Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar essa casa, porque o que eu queria, que eu conversei com o ator do projeto, que esse projeto visse para que nós, vereadores, mostrar sua resposta para essa população que está presente. Falei, vereador, esse projeto tem que ir para a Câmara. Quem tem que resolver esse projeto é os vereadores. Parabenizo a população que está aqui presente. Muito obrigado pela presença de vocês. O projeto não passou dessa vez, mas não significa que nós vamos desistir. Como diz o colega vereador João Paulo, daqui a um ano, nós vamos estudar direito, nós vamos apresentar ele novamente. E dizer para vocês, parabéns a cada vereador por cada decisão tomada aqui hoje. Eu acredito que é isso que eu quero, é transparência. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo. O projeto de lei de número 16 foi rejeitado pela maioria. Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Valdeir. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Que estão representando, participando dessa reunião nossa. Eu aprovo o apoio do colega Pisca. Muito obrigado, vereador Valdeir. O projeto continua rejeitado pela maioria. Projeto de lei ordinária de número 38. Pois não. Ela não está presente, né? Nada. Projeto de lei ordinária de número 38 dispõe sobre a vedação de nomeação no âmbito da administração pública municipal no município de Rubiataba de pessoal que tiver sido condenado por crimes sexuais e da outras providências de autoria do vereador Thiago Barros. Nesse momento, convido novamente nosso assessor jurídico para esclarecimento sobre o referido projeto. Doutor Nesmer. Obrigado pela palavra. Eu precisei de me ausentar para tratar agora do projeto de lei ordinária número 38, que foi protocolado e dado publicidade no dia 2/6/2025, que é de autoria do vereador Thiago Barros e tendo como relatores a Patrícia e o vereador Edson. O projeto de lei de autoria parlamentar propõe vedar, no âmbito da administração pública municipal direta e indireta de Rubiataba, a nomeação para cargos efetivos e comissionados de pessoas condenadas por crimes de natureza sexual. Está disposto tanto na Lei Maria da Penha,
apenas para os crimes de natureza sexual, quanto também em dispositivos do Código Penal brasileiro. Aqui trata de matéria também de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, e há interesse local direto, especialmente na regulamentação da moralidade, que é um dos princípios que norteiam a administração pública, referente à ocupação de cargos públicos no serviço municipal. Aqui, a questão da competência ou da iniciativa, destaca-se que não há criação, não há extinção ou transformação de cargos no projeto analisado, mas sim e apenas a fixação de critérios para nomeação vinculados, como eu disse, ao princípio da moralidade administrativa. Igualmente, a proposta visa proteger a moralidade e a segurança da população, especialmente de grupos vulneráveis. A restrição às pessoas condenadas, como bem colocou o vereador, autor do projeto, trata-se de crimes graves e estes encontram amparo, além do princípio da moralidade administrativa do artigo 37, ele exige que os agentes públicos tenham uma conduta ética e compatível com a função pública exercida. Por analogia, até foi uma questão suscitada, que é muito interessante, vereador Thiago, a respeito, que poderiam levar certas dúvidas, a respeito de que ficaria restringido esse acesso ao serviço público por parte de um servidor, que seja por concurso ou por nomeação, cargo em nomeação, mas, apesar de ser restritiva, ela encontra, inclusive, por analogia, que eu posso citar aqui, a Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar número 135 de 2010, que prevê, naquela lei, um aspecto, além da pena, da inexigibilidade dos condenados por diversos crimes, mesmo após o cumprimento da pena, que lá, inclusive, prevê 8 anos após o cumprimento da pena. E o vereador propõe que, para os condenados de crimes sexuais, de natureza sexual, após essa condenação e o trânsito em julgado, ou seja, obedecendo o princípio da presunção da inocência e tendo plena certeza da condenação, é que vai prevalecer também essa restrição de 5 anos a mais. Então, ela é razoável e é constitucional, desde que observem os limites, que seja transitada em julgado a condenação, está no artigo 2º do projeto, a restrição seja proporcional, já está sendo proporcional, que é apenas 5 anos, não é perpétua, e também dispõe o artigo 3º que seja respeitada a privacidade. Mesmo da pessoa que tenha cometido o crime, a administração pública deverá respeitar a privacidade e manter os dados sob sigilo. Desta maneira, o assessor jurídico, os relatores das comissões e as comissões acompanhando, os membros das comissões acompanhando, sugerem pela regular tramitação com aprovação em plenário. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado mais uma vez, doutor Nesmer. O projeto de lei ordinária de número 38 está em discussão. Com a palavra, vereador Thiago. Projeto de lei número 38, lei ordinária, sobre a vedação de nomeação no âmbito da administração pública municipal no município de Rubiataba. Essa proposta em questão, ela visa proteger a sociedade, especialmente das populações mais vulneráveis. E eu, como uma pessoa que reprova o crime sexual, a proposta é vedar com que esses indivíduos condenados aos crimes sexuais, não estamos falando aqui de pessoas que estão sendo investigadas, são aquelas pessoas que foram condenadas e o processo foi transitado em julgado. O que seria isso? O trânsito em julgado, ele já é a perda de qualquer possibilidade de recurso. Então, o processo ali já se encerra
Então, a partir dali, esse cidadão ele ficaria vedado de ser nomeado para a administração pública. Essa iniciativa, ela reflete parte da responsabilidade do poder público em promover um ambiente público, ético, seguro, né, fundamental para a construção de uma confiança nas instituições que servem a população. Então, acredito que nós passamos aí de uma campanha do combate à exploração sexual infantil. Foi proposto aí pelo Poder Executivo um projeto que inibe, que acompanha os processos da Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. E esses crimes sexuais, eles são considerados crimes graves, pois viola não apenas a dignidade das vítimas, mas afeta saúde mental, como nós já falamos aqui, emocional, gerando traumas duradouros. Então, nós queremos aí, a proposta desse projeto é para estar aí inibindo, criando barreiras para que esses crimes continuem a acontecer na nossa sociedade. E é imprescindível que essas normas sejam acompanhadas de ações concretas, né, que impeçam a reintegração de pessoas condenadas por esses crimes em funções públicas. Não estou falando aqui na falta de possibilidade da ressocialização do reeducando. Eu estou falando aqui que ele ficaria ali um período após a condenação, após o trânsito em julgado, né, impedido de ocupar uma vaga no serviço público. A administração, deixei bem claro aí no artigo que a administração pública ela deve resguardar a privacidade desse indivíduo, tanto da vítima quanto do condenado. Não vai aí publicar aí no portal da transparência que ele não foi nomeado por causa disso, daquilo. Ele deve ser restringido, né? Deve ser evitado esse problema. Então, em resumo, a aprovação dessa proposta é uma medida necessária para garantir a confiança da população. Acredito que a população ficaria muito segura de saber de que nós não temos servidores que foram condenados ao crime sexual. Então, é essa a minha proposta, contribuindo para uma construção de uma sociedade justa, segura, ética e cheia de valores. E eu conto com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa importante medida, que acredito que vai revolucionar o nosso município. No mais, agradeço e devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Tiago, e parabenizo aí pela propositura do projeto. No ponto que o senhor tocou aí, que não é nada contra a ressocialização, mas em paralelo com isso aí, eu vejo, né, que por ser um órgão público, que ele lidar com situações públicas e não é nada, é do gestor, então eu acho que ele tem a responsabilidade maior, né, de ter mais zelo aí em relação a isso aí. Parabéns pelo projeto. E o projeto está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 40 dispõe sobre a autorização para doação à Liga Desportiva Vale do São Patrício e da outras providências de autoria do Executivo. Dr. Nesmer Bruno, mais uma vez, fazendo presente nessa sessão hoje. Obrigado, presidente. Esse projeto de lei ordinária número 40, protocolado e publicado no dia 20/5, também é de autoria do prefeito municipal, tendo como relatores os vereadores Tiago Barros, José Severino e Edson. Da mesma maneira, a qual eu apresentei a fundamentação ontem dos dois projetos que foram apresentados, discutidos e votados, este também tem a mesma natureza de doação, obedecendo o princípio da legalidade, de modo que foi de iniciativa do Executivo e ele visa, em resumo do projeto, autorizar a doação financeira de R$ 8.250 para a Liga Desportiva Vale do São Patrício,
que é uma entidade sem fins lucrativos, privada, e também foi declarada de utilidade pública por legislação municipal, com a finalidade de custear o evento Campeonato Quarentão do Norte Goiano de Futebol de Campo Amador de 2025. Nesse sentido, o projeto também veio em anexo com todas as exigências legais para que seja efetivada essa doação. É de competência de fato do município, por ser de interesse local, conforme expõe o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. E sobre a finalidade pública, ressalta-se que a participação em competições esportivas regionais, isso incentivado pelo poder público, contribui para a promoção do esporte, lazer e integração social, que se enquadra como finalidade pública relevante, pois temos inclusive a previsão constitucional no artigo 217 da Constituição, que reconhece o desporto como direito de todos e impõe ao Estado o seu incentivo. Nesse sentido, os relatores das comissões permanentes, o assessor jurídico, opinaram favoravelmente pela regular tramitação com aprovação em plenário, o que foi devidamente acompanhado pelos demais membros à unanimidade das comissões permanentes. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, doutor Nesmer. O projeto de lei ordinária de número 40 está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Éder. Esse projeto aí de número 40, né, eu gostaria, né, de estar agradecendo aqui o executivo, o senhor Padre Weber, que mais uma vez, né, está apoiando o esporte do nosso município, né, nosso amigo Joaquim Branco, o qual faz parte da Liga, ele juntamente com o senhor Garrafeiro, né, essas pessoas aí que amam o esporte, que muito fazem pelo esporte, e que estão lutando para poder participar desse campeonato, um campeonato no Médio Norte, né? Não só no Vale São Patrício, mas no Médio Norte goiano, né? E está levando o nome da nossa cidade, né, por onde passar. Então, eu só tenho que parabenizar o executivo mais uma vez, né, por esse projeto. Parabenizo o nosso amigo Joaquim Branco, Edmar Garrafeiro, Belchior Trindade, todos os envolvidos. E o meu voto é sim. Obrigado, vereador Weder. Com a palavra, vereador Marcelo. Com a palavra, vereador João Paulo. Projeto importante, é um incentivo ao esporte. Ontem já tivemos aqui a aprovação de 2 matérias importantes, também de autoria do executivo. E hoje, mais uma vez aí, temos uma matéria de punho do esporte, desportistas aí, o nosso amigo Joaquim Branco, que é o nosso aí, o cidadão rubiatabense assíduo aqui das nossas sessões, não só nesse início de mandato, mas no mandato passado também, sempre se fazia aqui presente conosco. Fica muito feliz com a sua presença sempre aqui, prestigiando aqui, né, esse parlamento. E mais uma vez, o voto é sim, entre outras vezes que já foi pautado esse projeto aqui para realização em outros anos passados. Mais uma vez, parabenizo ao executivo por abraçar esse projeto importante e encaminhar essa casa. E a gente precisa participar, né? Depois vai mandando para a gente aí o cronograma dos jogos, para quem sabe nós pudermos ir lá assistir esses jogos, tá bom? Obrigado, meu voto é favorável. Obrigado pela participação, vereador João Paulo. Branco, boa noite. Você chegou depois que a gente tinha iniciado um pouquinho, né? Então, sobre esse projeto de lei de número 40, conforme bem relatado o vereador Éder, o vereador João Paulo, né, parabenizando aí o executivo por essas demandas que tanto causa efeito positivo em nossa cidade. E eu quero parabenizar também essa casa, né, todos os nobres vereadores e vereadoras que sempre acolhem muito bem esses projetos que recebem, né, da área do esporte, tanto do futebol, de vez em quando tem o beach tênis e demais modalidades aí, né. Então tá de parabéns ao executivo e parabéns também aos nobres vereadores que sempre acolhem muito bem. Com a palavra, vereador Marcelo. Olha, gente, nós temos que parabenizar o nosso prefeito, né, Padre Weber. Gente, apoia o esporte.
eu sempre falo para os meus colegas do esporte, eu falo, não faz esporte sem dinheiro. Porque tem que deslocar, vem jogar aqui, tem que contratar, vai para fora, e o Padre Hebe tem demonstrado ser parceiro do esporte. Nós também não podemos tirar o mérito dessa casa, né, gente? Tudo que fala que é esporte, chegou na casa aqui, essa casa de lei está aprovando. Eu devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela participação, vereador Marcelo. Tem um atacante aqui na bancada. Pois é, eu fiquei sabendo do amistoso que vai ter aí, né, na próxima semana, né? Tá igual o Padre Weber, então o dia que ele fez o gol foi de jeito, a bola bateu nele e fez o gol. Presidente, Sargento Oliveira é artilheiro aí do campeonato aí. O jogo que ele entrou, o time tava perdendo lá, presidente. Finalzinho lá, perdendo 2-0. Aí empataram o jogo, colocaram ele lá nos 40 minutos final, ele entrou, cruzaram a bola lá, gol. Gol da virada. Vai ser peça fundamental no jogo de quinta, então, né? O senhor melhora esse. Eu acho que ele aprendeu com o prefeito, presidente. O senhor está pronto para jogar, firme e forte, viu? Projeto de lei de ordem. Com a palavra, vereador José Severino, vice-presidente. Eu sou favorável também, né? Eu gosto de esporte. Já fui boleiro, né? Hoje não joga mais, né? As bolas que eu jogo hoje é só de carne mesmo. Mas eu tentei jogar um aí esse dia, fiz foi machucar lá. Mas o esporte, ele é muito... De qualquer esporte, falou que esporte é bom, né? E parabéns, viu, Branca? Você é um... Ainda tá um velhinho muito esperto ainda, viu? Tem que ficar firme, tá? Meu voto é favorável também. Muito obrigado a todos. Vereador Thiago, com a palavra. Obrigado pela palavra. Eu só quero fazer um resumo aqui. Parabenizar o prefeito Padre Weber por abraçar a causa esportiva no nosso município. Isso já é o terceiro em 2 dias, né? E isso é muito bom. Isso valoriza cada vez mais a nossa cidade, a integração social, incentiva a prática esportiva. Isso é muito bom. Como eu falei na sessão de ontem, isso só fortalece a nossa sociedade. E acredito que os demais vereadores, nobres vereadores também, estão aí de parabéns por abraçar a causa esportiva. E que venham mais projetos como esses, né? Para que a gente esteja apoiando. Sempre a cidade está movimentada. Isso, como é a Liga Desportiva Vale do São Patrício, vai valorizar não só Rubiataba, mas o Vale São Patrício. Isso vai ser muito importante. Rubiataba vai ser conhecida por atletas e isso vai trazendo muito valor para a nossa cidade. E o meu voto é favorável a esse projeto e devolvo a palavra, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns pela participação, vereador Thiago. O projeto está aprovado. Projeto de lei ordinária de número 42 dispõe sobre a instituição da Semana de Conscientização do Autismo, que integrará o calendário oficial de eventos do município e prevê sobre a iluminação de órgãos e espaços públicos na cor azul durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, no município de Rubiataba, Goiás, e da outras providências de autoria do vereador Márcio Alves. Acredito que não seja novidade para ninguém mais, né? Como está evoluindo os casos de autismo no Brasil e acredito que no mundo. Recente um evento e inclusive era até uma mãe também que estava palestrando, ela trouxe uma notícia assim que de espanto, né? Que a cada 31 nascidos hoje um nasce autista. Então esses dados eles vêm cada vez mais crescentes e a gente precisa de certa forma contribuir da forma que a gente pode, né? E eu acho que o que vai de encontro às necessidades primárias aí é a conscientização, a instrução da nossa população da forma que a gente consegue, né? Hoje no Brasil tem 2,4 milhões de pessoas com autismo. Então, assim, é um dado bem alarmante.
Talvez a nossa sociedade local, a gente às vezes não desperta para tanto, né? Mas é uma realidade que está aí, né? A realização de campanhas, eventos, cursos e parcerias institucionais durante esse período permitirá a ampliação do debate, a capacitação de profissionais na rede municipal e o fortalecimento da rede de apoio às famílias, representando um passo significativo para a sociedade mais justa e inclusiva. Além disso, a proposta tem como objetivo fortalecer as ações de conscientização sobre o transtorno do aspecto autista, TEA, por meio de iluminação de prédios e espaços públicos na cor azul durante a Semana Municipal da Conscientização do Autismo. Ao adotar medidas simbólicas como a iluminação azul e mensagens ao público, o município reafirma seu papel na promoção de direitos das pessoas com deficiência e no combate ao preconceito e à desinformação. Diante disso, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa importante proposta. Dona Ersman, quer fazer seu pronunciamento? Tentarei ser breve também. Por último, mas não menos importante, esse projeto, né, presidente? Aproveito a oportunidade, antes de manifestar o projeto, para parabenizar todos os vereadores pela discussão democrática aqui em plenário que ocorreu hoje. Isso demonstra um zelo de todos os vereadores, um zelo com o bem público, com a população, com a pessoa. Então, como assessor jurídico, fico muito satisfeito em trabalhar com vossas excelências, bem como representante da UAB, verifico que essa gestão, respeitando as demais passadas, essa gestão, tanto no executivo quanto no legislativo, são gestões exemplares. Parabéns pelo trabalho e conte sempre com essa assessoria jurídica. Do projeto de autoria do vereador Márcio, cumpre a mim também parabenizá-lo pela iniciativa e também trazer o aspecto legal e jurídico e o nosso parecer. É o projeto de lei ordinária número 42 de 2025, foi protocolado e dado publicidade no dia 2/6 de 2025, de autoria do vereador Márcio Alves, tendo como relatores os vereadores Patrícia e Edson. O projeto, ele propõe, como bem disse o autor do projeto, instituir a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, que é celebrada anualmente na primeira semana de abril, com ações educativas, publicitárias, celebradas também de forma simbólica, voltada à conscientização da população sobre o transtorno do espectro autista, TEA. Estão previstas campanhas, parcerias, iluminação de espaços públicos na cor azul. É um projeto que é de interesse local, de acordo com o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar de assunto de interesse local, como eu disse, e suplementar também a legislação federal e estadual no que couber. Portanto, aqui há competência municipal para legislar sobre o tema, bem como, a respeito da iniciativa, entende-se que a matéria é de competência concorrente, ou seja, não invade a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Além disso, muito bem colocado nesse projeto, está a proposta alinhada com os princípios constitucionais, que é o da dignidade da pessoa humana, instituído no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, direitos da pessoa com deficiência, que é o artigo 227, parágrafo 2º da Constituição Federal, e artigo 24, inciso 14º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada com status constitucional, e também o direito à informação e educação previsto no artigo 205 da Constituição Federal. Além disso, também, presidente, está em sintonia com a Lei Federal 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Espectro Autista, e também com a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também aqui no projeto prevê que os órgãos e espaços públicos poderão, não é uma obrigação, receber a iluminação azul, que configura como medida de adesão simbólica. Sabemos bem
historicamente, o simbologismo de cores, de imagens, fotografias, tendem, de fato, a incentivar e chamar a atenção da população para temas que são de extrema importância, como o autismo. Então, feita essas colocações, é uma proposta relevante, de cunho educativo inclusivo, valoriza a cidadania, promove a conscientização social e fortalece as políticas públicas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista. Nesse sentido, essa assessoria jurídica, os relatores e as comissões, à unanimidade, os membros das comissões, à unanimidade, opinaram favoravelmente pela regular tramitação com a aprovação em plenário. Nesse sentido, devolvo a palavra, presidente. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Nesmer. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Thiago. Dispensando as formalidades, senhor presidente, eu quero parabenizar aí pela iniciativa. Acredito que um projeto como esse só fortalece aos demais que já existem, voltado ao transtorno espectro autista. E acredito que nada mais do que incentivar a participação em escolas. Acredito que é muito prudente os professores também trazer esse assunto para os alunos, para que eles tenham consciência, já cresçam sabendo daquela situação, instituições, famílias, para que todos sintam e façam parte dessa causa, que é uma causa muito nobre. Como foi falado lá no encontro de vereadores, é questão de empatia, porque nem todo mundo tem alguém na família, né, próximo. Então, que a gente possa abraçar essa causa mesmo e que acreditamos que ao conscientizar a sociedade, estamos contribuindo para um ambiente acolhedor, um ambiente inclusivo, onde a gente recebe todo mundo de forma igualitária, né, recebendo bem. Tem uns que às vezes tem alguma dificuldade, a gente saber como tratá-los, né, que os professores sejam capacitados também para isso, né, a gente conta com o apoio do Poder Executivo para abraçar esse projeto, para que não seja somente um projeto aprovado e engavetado, mas eu tenho certeza que é uma causa nobre e o Poder Executivo vai abraçar e vai agregar Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Esporte, né, a Secretaria de Assistência Social e todos afins. E eu acredito que com isso a nossa sociedade só tem a crescer, porque a gente vê, acompanha famílias que têm crianças autistas e elas precisam nada mais do que uma empatia, né, um respeito e saiba tratar todos de forma igualitária, né, sem desrespeitar e participando a todos eles, né. Achei bacana o projeto do senhor quando fala que a cor azul, né, então isso traria uma temática para o nosso município e isso seria interessante. Parabéns, o meu voto é favorável a esse projeto, no mais eu devolvo a palavra. Muito obrigado mais uma vez, vereador Thiago, pela participação e obrigado pelos parabéns aí também. Então, eu acho que, só para finalizar, as campanhas de conscientização, né, são muito louváveis, muito importantes. Tem aquele ditado: ninguém estraga o que não conhece, ninguém ajuda o que não conhece. Então, a partir do momento que a sociedade ela começa a conhecer mais de perto, e aí quando você começa a deparar que seu vizinho, né, está em uma situação adversa ou um parente, aí a coisa vai fluindo. O projeto está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei ordinária de número 42 será aprovado por unanimidade. Comunicado de pedido de providência. Pedido de providência de número 64 de 2025, de autoria do vereador Márcio Alves de Oliveira, solicitando a instalação de postes com iluminação no canteiro central que divide a Avenida dos Eucaliptos com a GO 334. Já foi mencionado aqui sobre essa questão naquele canteiro, né, por alguns dos pares. Acredito que já foi feita alguma
obra naquele local, porém ainda tem essa questão aí da iluminação que ainda está um pouco precária. Tenho certeza que o nosso Poder Executivo aí estará atento a essas questões também. Pedido de providência de número 65/2025, de autoria do vereador Márcio Alves de Oliveira, solicitando a construção de um ponto de ônibus no canteiro que divide a Avenida dos Eucaliptos com a GO 334, onde eu encontro com a Rua Jurubeba, no setor Rubetabinha, onde há um grande fluxo de crianças ali que aguardam o horário do ônibus, né? Então transita ali, atravessa a GO e sempre há um risco de acidentes. Os pedidos de providência estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Presidente, eu quero só fazer um agradecimento aqui. Eu não poderia deixar de agradecer. Quando eu assumi essa casa em 1º de janeiro, eu sempre falei que eu ia lutar para melhorar a vida do povo. E isso é meu trabalho aqui. E hoje eu venho aqui depois de 5 anos. Nós não tivemos um tapa-buraco no BNTV. Reuni com o prefeito na semana passada. Falei, prefeito, eu preciso muito de melhorar o meu setor. Meu setor está feio. Meu setor está horrível. E estão fazendo até piada. Esse setor não tem vereador, não. O prefeito, Padre Heber, com o meu pedido, menos de 44 horas, me atendeu. Hoje o meu setor está bonito, está limpinho, está com os buracos tampados. Eu quero agradecer ao prefeito, Padre Heber. Eu quero deixar bem claro, quando eu tiver de cobrar, eu vou estar cobrando, mas quando tiver de agradecer, eu vou estar agradecendo. E obrigado, prefeito, Padre Heber, pelo meu pedido ser atendido. Que Deus abençoe muito o senhor. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, vereador Marcelo. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Éder. Gostaria, né, de mandar um abraço aí também para o nosso amigo Rodrigo Rufino, né, o filho da nossa vice-prefeita, né, que está nos acompanhando aí. Rodrigo, um abraço aí. Devolvo a palavra. Muito obrigado mais uma vez, vereador Éder. Rodrigo Rufino, grande companheiro aí. Abraço aí você também aí. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Você está fazendo falta. Um abração. Não havendo nada mais a se tratar, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão.